Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui então novamente com vocês para dar formação neste mês de maio, que nós vamos dedicar especialmente a Nossa Senhora. Por isso, o tema central é Mariologia. Então nós vamos dar um breve curso de Mariologia. Como nós não temos muito tempo, a gente vai refletir 4 momentos e 4 temas específicos. Por exemplo, no primeiro momento, nós vamos ver uma breve história da Mariologia. No segundo momento, nós vamos refletir, vamos estudar Maria na Sagrada Escritura. E no terceiro momento, nós vamos aprofundar, estudar e refletir os 4 dogmas marianos. E finalmente, no último momento, nós vamos também refletir sobre as aparições de Nossa Senhora. É um tema que tem muito interesse do povo, né? Mas nós vamos apresentar alguns critérios que a Igreja utiliza para discernir se uma aparição é autêntica ou não. E qual é o objetivo dela? Então tudo isso nós vamos refletir. Então hoje nós vamos então ver uma breve história da Mariologia. Como é que surgiu a Mariologia? Então vocês sabem que no primeiro momento, no século I, no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, e até o final do século I, que vai até o ano 100, então Maria ainda estava presente, né? A gente não sabe até qual data, então estava presente na vida da igreja. Então Maria era vista como uma discípula, uma seguidora de Jesus. Você não vê nenhuma menção nos evangelhos, os apóstolos chamando Maria de mãe, só se fala a mãe de Jesus. E depois na cruz, Jesus diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Mas isso aí será o fundamento para nós entendermos o papel de Maria na história da salvação e na história da igreja. Então nós vamos dedicar do século II até o século V no primeiro momento, que são os santos padres, a patrística, Maria na patrística. Então lá no século II já apareceu alguns santos padres que dedicaram a este tema, mas Maria, quando era falada na igreja primitiva, sempre em referência a Jesus. Não se falava de Maria independentemente de Jesus, sempre em relação a Jesus, a mãe de Jesus. Então o que é comum nesse século II tanto Santo Irineu como Santo Inácio de Antioquia e também São Justino, apresentar, fazer uma comparação entre Eva e Maria. Então apresenta um paralelismo, em outras palavras, uma antítese. Então mostra para nós a diferença entre Maria e Eva. Por exemplo, São Justino fala o seguinte: Eva é virgem, Maria é virgem. Eva creu e obedeceu à serpente. Maria creu e obedeceu ao anjo. Eva, por sua credulidade, chegou a ser mãe de todos no pecado e na morte. E Maria, por sua obediência a Deus, chegou a ser mãe daquele que destrói a obra do demônio e liberta o ser humano da morte. São palavras de São Justino, isso já no século II. Então nós vamos ver também que Santo Irineu fala o seguinte, ele faz também essa comparação, esse paralelismo entre Eva e Maria. Ele fala o seguinte: enquanto Eva, seduzida pela mensagem de um anjo, desobedeceu à palavra divina e afastou-se de Deus, Maria, ao contrário, guiada pela anunciação do outro anjo, obedeceu à palavra divina e mereceu trazer Deus em seu seio. Então é isso que nós vemos, né? Maria, diferentemente de Eva, obedeceu à voz de Deus. É isso? E trouxe para nós a salvação, que é o próprio Jesus e o seu Filho. Então, queridos irmãos e irmãs, também no século II não havia, podemos dizer ainda,
uma devoção à Nossa Senhora. Pelo menos é o que nós assim podemos constatar. Mas é provável, porque no século III eles já encontraram, por exemplo, um papiro no Egito de uma oração, é a mais antiga oração dedicada a Nossa Senhora, que muitas vezes nós já rezamos, né? Sob subtum presidium, a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então, pela primeira vez, num escrito, aparece essa referência a Maria como Mãe de Deus. Então, é provável que já antes dessa oração escrita, as pessoas já se dirigiam a Nossa Senhora como Mãe de Deus. E o que parece nessa oração, porque era um tempo de perseguição, lembra que a igreja ela foi perseguida desde o começo até o ano 300, mais ou menos, então, até o século IV. Então, quando o imperador Constantino Romano, ele se converteu ao cristianismo, então as perseguições cessaram e depois o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado. Então, neste contexto, aparece então esse direcionamento à Nossa Senhora como Mãe de Deus, que na linguagem grega se chama Theotokos, Mãe de Deus. Então, tudo isso já no início do século III, né? Então, provavelmente, como eu falei, no século II já se dirigia a Maria como Mãe de Deus, mas no século III aparece o primeiro escrito com essa oração, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, né? Mas já lá no século III, no início do século III, também aparece os livros apócrifos, né? Por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, ali fala sobre Nossa Senhora, sobre São José. Só que os evangelhos apócrifos, eles não são evangelhos reconhecidos oficialmente pela igreja. Serve para estudar, serve para entender o contexto, mas eles são assim, eles procuram preencher as lacunas, aquelas curiosidades que nós queremos ter sobre Maria, sobre José, sobre Jesus. Então, este evangelho procura preencher, mas não foi no tempo apostólico, entenderam? Então foi criado por pessoas, por cristãos assim que especulavam sobre a vida de Jesus, a vida de Maria. Então não tem a sua autenticidade confirmada, e a história é muito extraordinária, não combina com os evangelhos. Inclusive é um dos critérios, porque mostra um Jesus muito milagroso e umas atitudes que contraria o próprio e contradiz o próprio evangelho. Então a igreja não assume ele como evangelho oficial, é claro, desde o princípio. Os primeiros cristãos, desde o princípio, não aceitaram ele como evangelho. E depois não foi escrito no tempo dos apóstolos. E também surgiu a vida de Maria, foi escrita pelo monge Epifânio. Então são histórias fantásticas, mas que servem também para ilustrar essa realidade mariana daquele tempo. Por exemplo, nós sabemos que Santana e São Joaquim são os pais de Nossa Senhora por causa dos livros apócrifos, né? Claro. E também pela tradição que vai de boca em boca. Mas os livros, o escrito, a escritura confirmam para nós, né, essas realidades. Então já era comum dirigir-se a Maria como Mãe de Deus. Tanto que isso chamou a atenção de um grande teólogo também, Orígenes, né, que procurou então pesquisar mais a fundo esse título, né, de Maria, Mãe de Deus. Então ele chegou à conclusão que essa oração, que este texto, ele tem um sentido invocativo em tempos de perseguição. Então os perigos que fala aqui, né, as necessidades, porque os cristãos corriam muito perigo por causa das perseguições. O interessante também a gente saber é que neste período aí, século III, já existem as primeiras imagens de Nossa Senhora, né? Vocês poderão ver depois, né, aqui atrás, vocês poderão ver este ícone de Nossa Senhora
na catacumba de Priscila, Santa Priscila. Então lá está a mais antiga imagem de Nossa Senhora, a Nossa Senhora amamentando o menino Jesus. E do lado, uma figura, uns acham que é São José, mas outros contestam essa afirmação, dizem que é o profeta Balaão apontando para a estrela. De qualquer forma, é a primeira imagem de Maria com o menino Jesus, ou Maria mesmo, né? Nas catacumbas de Santa Priscila. Vocês lembram que os cristãos eram perseguidos, por isso eles rezavam, celebravam nas catacumbas, fugindo da perseguição. Então existe muita arte cristã nas catacumbas espalhadas por Roma. Mas interessante que nos últimos tempos andaram descobrindo uma imagem de Nossa Senhora mais antiga do que essa. Vocês lembram que nós falamos sobre a igreja doméstica lá na Síria? Lá na Síria, em Dura Europos, tem lá os restos de uma igreja doméstica. E nessa igreja doméstica encontraram uma arte, né? Uma mulher buscando água no poço. Então, segundo os especialistas, essa imagem ela é anterior a essa da catacumba de Priscila, de Maria no colo da criança. Então essa, buscando água no poço, é mais antiga ainda, é provavelmente do século II. Então a mais antiga imagem de Nossa Senhora, então, é essa mulher buscando água. Então, queridos irmãos e irmãs, continuando adiante, o século IV, depois que o cristianismo deixou de ser perseguido, então apareceram as grandes heresias, as grandes controvérsias referentes a Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo, à Trindade, e a referência a Maria entra neste contexto. Então, quais são as heresias que surgiram neste tempo, né? Só resumindo algumas. O arianismo, nós temos depois o nestorianismo, tem o gnosticismo, que é bem anterior, já no tempo do evangelista João, né? Mas, por exemplo, a heresia do arianismo pregava que Jesus era só homem, então foi condenado no concílio de Niceia, né? E quem convocou foi o imperador Constantino. Ele deu todas as condições para que realizasse o concílio, porque uma viagem custa muito caro. Então ele propiciou para os bispos, né, se reunirem para resolver o problema das heresias, porque as heresias elas dividem o império, desunem as pessoas, então era preciso restaurar a unidade do império. Depois, no concílio de Constantinopla, em 381, foi reafirmada a posição de Niceia. Então, mais uma vez, foi reafirmada a posição contra o arianismo, que só afirmava a humanidade de Jesus e não a sua divindade, né? Aí foi formulado aquele credo que a gente reza solenemente em tempos festivos, né? Aquele crê em Deus Pai, credo niceno-constantinopolitano, porque Niceia e Constantinopla, que foram as cidades que acolheram, então, esses dois concílios. Mas o concílio que mais nos interessa é o concílio de Éfeso, em 431. Então o herege aí no caso foi Nestório, e era bispo. Então o nestorianismo, ele discute, põe em dúvida sobre a questão de Maria ser a mãe de Deus. Ele fala que Maria é a mãe somente da humanidade de Jesus. Então, estava em risco a unidade de Jesus, a sua humanidade e sua divindade. Então, o concílio decidiu o quê? Que Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus e homem. Então, Maria é mãe também da natureza divina. Não que Maria é a origem da natureza divina, mas Maria é mãe de Jesus inteiro.
formando então uma unidade. É mãe de Jesus. Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. É nesse sentido que Maria é mãe de Deus. Não porque ela gerou Jesus como o Pai gerou Jesus. Maria gerou Jesus Cristo, né? O Filho de Deus que se encarnou, que é Deus e homem. Por isso Maria é mãe de Deus. Porque é uma única pessoa em duas naturezas de Jesus, a humana e divina. Então foi reafirmado aquela expressão, né? Maria é Theotokos, mãe de Deus, mãe de Deus. Logo após essa afirmação no concílio de Éfeso, então a devoção à Nossa Senhora ganhou um enorme impulso, né? Já ouviram falar sobre Nossa Senhora das Neves? Então o Papa Libério teve um sonho, em pleno verão nevou sobre um monte, né? Esse monte seria um monte na qual seria construído a Basílica de Maria. Então a Basílica ela foi construída logo após o concílio, né? Depois do concílio de Éfeso, e a sua dedicação, que é a sua consagração para o culto, aconteceu dia 5 de agosto, certo? E por quê? Porque aquele milagre da neve aconteceu no verão de 5 de agosto de 358, certo? E dentro dessa basílica tem um ícone, aquele que nós usamos na Jornada Mundial da Juventude. Aquilo lá é uma réplica modernizada, mas existe um ícone dentro dessa basílica, Santa Maria Maior, né, em Roma, que o Papa Francisco sempre antes de viajar ele vai lá, bota uma coroa de flores, reza e na volta também, né, agradecendo a viagem, o sucesso da viagem, né, colocando a viagem em suas mãos. Ali tem um ícone que é atribuído ao evangelista São Lucas, que teria pintado. Ou aquele ali é uma cópia muito antiga, mais antiga daquela que São Lucas teria feito. Então é o ícone de Nossa Senhora na Basílica de Santa Maria Maior, a mais antiga basílica dedicada a Nossa Senhora. E ela é fruto do concílio de Éfeso. Olha que uma coisa maravilhosa, né? Isso já no século V. E também conta-se a história que o Papa São Gregório Magno também teve as dificuldades no tempo lá, no seu pontificado, que houve uma grande pandemia também, uma epidemia em Roma. Então ele fez uma procissão com esse ícone de Nossa Senhora pelas ruas de Roma e a peste cessou. Talvez por isso também que o Papa Francisco, agora nesse mês de maio, está dedicando rezar todos os dias os santuários marianos pelo mundo afora para que cesse a pandemia, certo? Então depois disso nós temos o hino Akatistós, né? A tradução dele é cantado em pé, é um hino dedicado a Nossa Senhora. Então, a partir desse concílio de Éfeso, dessa reafirmação que Maria é mãe de Deus, surgiu canções, surgiu hinos, né, poesias dedicadas a Nossa Senhora e também orações. Então agora a gente vai para a Idade Média. Como é que desenvolveu a Mariologia na Idade Média? A Mariologia como tratado surgiu na Idade Média, então já é um grande fruto, né? Na Idade Média que surgiu as universidades, então o aprofundamento, as discussões, né? Inclusive discussões controversas, acontecem na Idade Média. Então neste período surgiu o Tratado da Santíssima Virgem de São Bernardo de Claraval, 1153. Também na Idade Média surgiu o quê? O Rosário. Então, tudo indica que ele surgiu no ano 800, no século IX. Segundo a tradição, é que em volta dos mosteiros o povo se reunia para rezar, com os monges lá rezando a liturgia das horas. Então o povo
como não sabia, não tinha acesso, também analfabeto, então eles rezavam a Ave Maria. Então daí surgiu o rosário. 150 Ave Maria refere-se a 150 salmos da liturgia das horas. Essa é uma história. Outra história diz que monges analfabetos rezavam a Ave Maria e contavam com pedrinhas. Então são essas histórias paralelas, mas o mais provável é isso, que as 150 Ave Marias elas são referentes aos 150 salmos da Bíblia, né, que se reza na igreja de forma oficial. Também foi na Idade Média que surgiu a Ave Maria como nós conhecemos. É claro que as partes dela já estão nos evangelhos, principalmente no Evangelho de Lucas. Então, a segunda parte foi formulada pela própria igreja. Então, até o século V já estava definida essa Ave Maria como nós conhecemos agora, né? Então, o primeiro momento é a palavra de Deus, né? Nós invocamos Maria como mãe de Deus, que ela rogue por nós, que somos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também na Idade Média que surgiu a Salve Rainha, né? A Salve Rainha, ela foi criada por um monge, né, raquítico, tinha problema de saúde. Ele foi lá para o quarto dele, que se chama cela, né, que era um monge. Então lá ele formulou a Salve Rainha, pelo menos quase toda a Salve Rainha. Outras partes foram acrescentadas depois, né? O nome do monge, deixa eu ver se eu escrevi aqui, é Germano Contractus. É um monge alemão, tá certo? Então a Idade Média nos trouxe esses presentes. O primeiro tratado da Santíssima Virgem, o surgimento do Rosário, o surgimento da Ave Maria e o surgimento da Salve Rainha. Mas também a Idade Média foi marcada pelas controvérsias entre dominicanos e franciscanos. Olha que engraçado, olha que ironia da Mariologia. São Domingos Gusmão que fundou os dominicanos. Então, ele recebeu o rosário das mãos de Nossa Senhora. Então, muito mariano, hiper mariano. Mas exatamente os dominicanos é que negavam a Imaculada Conceição de Maria. E os franciscanos, pelo contrário, afirmavam a Imaculada Conceição de Maria. Inclusive, neste tempo, que é o tempo de São Tomás de Aquino, que era dominicano, então ele teve uma tendência também de negar essa afirmação, esse dogma da Imaculada Conceição de Maria, que ainda não era dogma, né, claro, mas era refletido sobre isso, entenderam? Então, mas depois ele voltou atrás. O interessante, por exemplo, que São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, grandes tratados, né, sobre todos os temas de Jesus, igreja, né, sacramentos, mas não escreveu um livro só sobre Maria, um tratado só sobre Nossa Senhora, por causa dessa influência negativa da congregação deles, dominicanos, que estavam com uma tendência meio, não vou dizer anti-mariana, mas procurava não exaltar demais a figura de Maria em detrimento da figura de Jesus. Então, neste período surgiu o beato João Duns Scotus, né? Ele que defendeu essa afirmação de fé que Maria foi concebida sem pecado original. Mas a solução que ele encontrou foi o seguinte, porque a questão era essa: se Maria foi concebida sem pecado, então a salvação não atinge a toda a humanidade, porque não atingiu Maria, porque Maria não tem pecado. Mas aí o Duns Scotus diz o seguinte: olha, aí a solução foi essa. Então, Maria ser concebida sem pecado original é porque ela experimentou antecipadamente a libertação, né, a remissão do pecado que Jesus conquistou na cruz. Então ela foi concebida sem pecado pelos méritos de Jesus, né? Então, e de fato é o que a igreja pensa até hoje, certo? Então, continuando então a nossa reflexão, nós iremos agora para a Mariologia na Idade Moderna. Então, que vai do século XV até o século XVIII, né?
A Idade Moderna começa com a tomada de Constantinopla pelos turcos, né, que era o Império Bizantino. Então, neste período, gente, surgiu o que nós falamos, o que nós entendemos hoje por teologia sistemática. Essa teologia que os padres estudam, que os leigos também estudam, essa teologia sistemática, ela surgiu então na Idade Moderna. Lembra que a Igreja gerou as universidades, então cada vez mais o estudo foi se organizando, foi se aprofundando, né? E foi nesse período também que a Mariologia também se organiza. Então já começa a existir reflexões teológicas sobre Nossa Senhora. Neste contexto, por exemplo, surgiu também a Reforma Protestante, né, que afirmava a centralidade de Cristo, promovendo um corte na devoção dos santos e também, sobretudo, de Nossa Senhora. Então foi um tempo de negação de Nossa Senhora por causa da Reforma Protestante. Então a Igreja ela teve que reafirmar, aprofundar termos como sacramentos, como igreja, como santos, como Nossa Senhora. Então, os teólogos católicos aprofundaram sempre mais, né? Então, as dificuldades geram desafios e esses desafios nos faz produzir, dar respostas para os questionamentos, né, que surgem a cada tempo. Então, o primeiro tratado de teologia surgiu em 1584 por Francisco Soares. Agora, a palavra Mariologia veio de Plácido Nígido, em 1602. Então, nesse período da Idade Moderna, surgiu essa Mariologia, ou a teologia sistemática, e também a Mariologia. Mas também era um tempo, como resposta ao protestantismo, surgiu fortemente uma Mariologia devocional, que tenta, assim, exagerar as qualidades marianas, o seu papel na igreja, e às vezes até em detrimento da figura de Jesus. Então, graças a Deus, a igreja sempre procurou equilibrar as coisas, porque a virtude está no meio, né? Como dizia já os filósofos gregos. Então tem aqueles que procuram maximizar, aumentar, e os outros que procuram diminuir a figura de Maria. Então a igreja ela não exalta a ponto de obscurecer a figura de Cristo e nem a diminui, mas reconhece o verdadeiro papel, porque a igreja é guardiã da verdade. Tem o Espírito Santo exatamente para nos orientar. Então nós temos que tomar muito cuidado com muitas coisas. A gente gosta muito do extraordinário, de aparições, de milagres, mas nós temos que tomar cuidado. Nem tudo é de Deus, certo? Nós temos que sempre ouvir a igreja. E mesmo as aparições de Nossa Senhora sempre direciona para o bispo. O bispo é que tem a palavra em primeiro lugar e depois a igreja de uma forma oficial, certo? Que mais? Então, nesse período da Idade Moderna, surgiu o que vocês já conhecem, né? O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, é uma Mariologia de cunho afetivo. É o que vocês conhecem, de São Luís Maria Montfort. Então, nasce a escravidão de Jesus por Maria. Então, é baseado em Santo Anselmo, São Bernardo, São Boaventura. Mas o perigo dessa visão é de colocar o poder de Maria acima, às vezes, do poder de Deus. Porque Deus chega a ser submisso a Maria. Entendeu? Ao poder de Maria, tudo é submisso, até Deus. Então isso contradiz, né? Contradiz a missão de Maria. Deus tem outros caminhos. É claro que Deus faz grandes coisas por meio de Maria, né? Se você pensar, por exemplo, por meio de Maria veio Jesus de nós, mas é Jesus que salva, sempre é Jesus. Claro que sempre tem a participação de Maria, mas sempre é Jesus que salva. É Deus que salva. Maria é instrumento de Deus. Isso tem que estar claro para nós, certo? E também, vou dizer uma coisa para vocês. Lutero, que deu origem à Reforma Protestante, ele não era anti-mariano.
Olha aqui as frases deles nos sermões dele. Olha aqui. Olha o que ele fala. Maria é mãe de todos nós. Nunca conseguiremos honrá-la o suficiente. Maria é a mãe de Deus. Olha aí, afirmando Theotokos, mãe de Deus. E fala também, Maria foi concebida sem pecado original, a Imaculada Conceição. E também ele afirma que Maria não teve outros filhos. Então, reafirmando a fé católica. O desvio veio depois. Então, os seus seguidores que distanciaram do seu reformador, né? Reformador. Então, é claro, diante dessas situações negativas, a Igreja reage, né, de uma forma assim, aprofundando os temas que são caros, né, os sacramentos, especialmente a Eucaristia, a presença real de Jesus na Eucaristia, aí surgem as procissões, né, eucarísticas, também os tratados sobre Nossa Senhora, vai aprofundando o papel de Maria na história da Igreja. Então agora o último momento é Maria nos tempos atuais, a Mariologia na Idade Contemporânea. Então, o que nós percebemos? Houve um grande movimento para retornar às fontes. Às fontes. Porque estava se achando que aquilo que nós estávamos refletindo sobre Maria, sobre a Igreja, sobre Jesus, estava muito distante da Sagrada Escritura, das origens. Então, houve um movimento, um grande movimento que culminou no Concílio Vaticano II, de voltar às Sagradas Escrituras, buscar o fundamento, o embasamento da nossa fé nas Sagradas Escrituras, nos Santos Padres e na Patrística, que tem muita coisa boa, e também em nossa tradição na liturgia, a Sagrada Liturgia. Então, surgiram grandes teólogos nesse tempo, né? Ali na década de 60, surgiu uma nova teologia encabeçada por Joseph Ratzinger, que é o futuro Papa Bento XVI, agora emérito, o seu colega Hans Urs von Balthasar, um grande homem, um grande teólogo, apaixonado pela Igreja, Henri Lubac. Então eles iniciaram uma nova reflexão. Eles não eram nem de acordo com o raciocínio escolástico, que é muito dedutivo. Por exemplo, Maria não teve pecado original, por isso não morreu. Então são deduções, mas eles não aceitam muito isso. É preciso buscar o fundamento nas fontes, na Sagrada Escritura, na revelação, na escolástica, aí sim, né, mais essas reflexões, mas não ficar só de forma abstrata. E também eles são contrários à teologia liberal, né, que passa a olhar para Maria somente como a Maria humana, né? Claro que a Maria humana, né? A Maria, só a Maria, sem essa dimensão do divino, da experiência mística de ser a mãe de Deus, né? Uma Maria muito terra, sem nenhum assim, vínculo com o divino, com o mistério de Deus. Então, uma tendência equilibrada, certo? Então, neste período também, no Concílio Vaticano II, então havia um conflito entre essas duas tendências. Uma Mariologia triunfalista e maximalista, quer dizer, aumentava muito, qualificava demais Nossa Senhora, né, de tal maneira que ela parecia uma deusa, porque houve uma grande euforia, porque antes do Concílio Vaticano II foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição, em 1854, pelo Papa Pio IX, e depois, em 1950, foi proclamado o dogma da Assunção de Maria, pelo Papa Pio XII. Então houve assim uma grande euforia com relação a Nossa Senhora, certo? Mas aí começou a aparecer uma Mariologia mais triunfalista, exagerando demais as qualidades de Nossa Senhora a ponto de diminuir a figura de Jesus. Então, como contraponto, tinha aquele pessoal que já fazia o contrário, né? Que negava os valores, o papel de Maria na história da salvação, na história da Igreja. Mas o Concílio Vaticano II equilibrou, pontuou essa questão.
Então se desejava, por exemplo, aqueles que gostavam muito de Maria, né, que tinha essa visão mais triunfalista, queria um documento específico só sobre Maria, né? E os outros, né, contrário, só não queria assim, muita referência a Nossa Senhora. Mas o que aconteceu de fato? Houve um capítulo 8 da Lumen Gentium, que é dedicado à igreja, só sobre Maria relacionada com a igreja. Entenderam? Então valorizaram a figura de Maria, Concílio Vaticano II, mas numa posição equilibrada, na sua relação com a igreja. Porque Maria é a figura perfeita da igreja. Então Maria não é uma divindade, ela é um ser humano escolhido por Deus, que tem um propósito, tem uma missão, né, de nos levar até Jesus e ser modelo de seguidora de Jesus. Então em Maria já se realizou tudo aquilo que a igreja sonha, que é a santidade, porque ela é a Imaculada Conceição, e a nossa ressurreição final, porque Maria já é assunta, já ressurgiu, né, da morte, tudo pelo poder de Jesus. Então Maria é perfeitamente relacionada à igreja, ela é figura da igreja. E um grande presente que o Papa Paulo VI nos deu foi proclamar Maria no final do concílio, Maria, mãe da igreja. Vocês também vão ver a figura aqui, em que aparece a figura de Maria, mãe da igreja, o ícone dela, né, virado para a Praça de São Pedro, exatamente lembrando essa afirmação de fé, esse título de Nossa Senhora Maria, mãe da igreja. E depois de Paulo VI veio o Papa João Paulo II, né, que escreveu, ou melhor dizendo, antes de João Paulo II, o Papa Paulo VI, como fruto do Concílio Vaticano II, ele escreveu um documento chamado Marialis Cultus, o culto a Maria, é uma exortação sobre Nossa Senhora. Então, Maria na liturgia, Maria na devoção, então ele pontua, esclarece para nós como devemos amar e venerar Nossa Senhora. Depois tivemos um presente do Papa São João Paulo II, a encíclica A Mãe do Redentor, no ano de 1987. Eu estava no noviciado. Então o Papa João Paulo II sistematiza vários dados sobre Maria na Bíblia e na tradição eclesial. E finalmente o Papa João Paulo II, em 2002, escreve a Carta Apostólica sobre o Rosário, mostrando a importância do Rosário, incentivando a oração do Rosário e amplia os mistérios. Vocês lembram? Os mistérios não tinham a vida pública de Jesus. Então João Paulo II acrescenta os mistérios luminosos, que mostra, que nos leva a meditar a vida pública, ministerial de Jesus. É isso? Então ele completa para nós o Rosário. Então é uma grande alegria. Então, queridos irmãos e irmãs, terminamos o século XX e o início do século XXI, então reafirmando a missão de Maria na história da salvação. Hoje a igreja tem isso com muita clareza. A relação de Maria à igreja, Maria é figura da igreja, né? Também foi esclarecido, né? E dando também orientações sobre o culto de Maria na igreja. E como conclusão, Maria, ela é sinal de esperança para o povo de Deus peregrino, porque em Maria já realizou tudo aquilo que a igreja sonha e espera: a santidade e a participação futura na ressurreição de Jesus como filhos e filhas de Deus. Então nós queremos agora, já está terminando o nosso momento de reflexão, então a gente vai rezar a oração, né, a vossa proteção, e no final darei a bênção para vocês, tá? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Muito obrigado por nos acompanhar. Então agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz
o Senhor sempre nos acompanha. E firmes neste momento de dificuldade. Nós estamos com Maria. Maria caminha conosco, nos ajudando sempre mais a vencer os desafios, dificuldades e sempre mais a nos conduzir para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém.